A paz do Senhor Jesus, amados e amadas irmãs, é com muita alegria no coração que estou aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor já colocou em meu coração. Amém? E a passagem de hoje se encontra no livro de João capítulo 5, a partir do verso 1, o qual vai falar ali acerca de um milagre, o qual Jesus realizou, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Amém? Se você já é inscrito neste canal, compartilha com dois, você também é um missionário da palavra do Senhor. E se você chegou por aqui agora, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Sem mais delongas, vamos lá. João capítulo 5, a partir do verso 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e subiu Jesus a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele homem me curou. Ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Aleluias, glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor, para estarmos aprendendo mais de Ti. Senhor, Pai querido, Pai amado, abra nossos olhos e ouvidos espirituais neste momento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor já reservou aos nossos corações. Senhor, mas também lhe peço que não sejamos somente ouvintes, mas que também possamos ser praticantes da Tua palavra no nosso cotidiano. Senhor, Pai querido, Pai amado, fala de forma poderosa aos nossos corações, aquieta aqueles corações ansiosos, Senhor. Senhor, Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo conduza esta mensagem. É o que pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, essa passagem muito conhecida, né, o qual acabamos de ler, e a Bíblia aqui vai relatar acerca de um homem que havia 38 anos que estava com uma enfermidade e ele habitava ali em Jerusalém, num tanque, onde naquela época havia assim, uma crença que de tempo em tempo um anjo aparecia e agitava as águas, e o primeiro que emergisse, o primeiro que mergulhasse naquelas águas seria restaurado, seria curado. Aleluias! Glória a Deus! E aquele lugar, por ser muito conhecido, né, por este grande milagre, por esta grande eventualidade que ocorria ali naquele local, certamente era um lugar que havia multidões de gente. Certamente naquele lugar não havia meia dúzia de pessoas, mas milhões de pessoas, muita gente, multidões de pessoas ali reunidas.
E nós vamos também falar acerca da importância disso, né? Sabemos, e principalmente, sabemos que aonde há manifestação sobrenatural, de alguma maneira, que há algo que não seja comum acontecer, costuma-se ser um lugar lotado, um lugar cheio. Mas em especial, no meio daquela multidão, havia um homem, o homem o qual a Bíblia não diz o seu nome, mas ela diz que ele, há 38 anos, ele já sofria com uma enfermidade e ficava ali admirando as pessoas que eram curadas, mas ele mesmo não poderia ser curado, porque por ele ser paralítico, ele não tinha como sozinho se lançar naquele tanque. Talvez em alguns momentos ele até tentou, mas vendo que já não conseguia mais, suas esperanças foi acabando e ele passou a ser ali espectador das bênçãos na vida dos outros. Aleluia, glória a Deus. E é justamente sobre isto que o Senhor falou de forma poderosa ao meu coração. Através dessa passagem, o Senhor vai nos dar 5 ensinamentos. Até mais, né? Mas eu dividi aqui em 5. Talvez eu possa abordar mais, vai decorrer aí do que o Espírito Santo vai ordenar. Amém? Então, vamos lá. Primeiramente que Jesus ele chega neste lugar e ele vai diante deste homem e pergunta para este homem: queres ficação? E a resposta que este homem vai dar para Jesus é: Senhor, eu não tenho quem me lance no tanque. E o primeiro tópico que Jesus vem falando ao meu coração é sobre o nosso egoísmo, sobre como nós temos anulado o espírito da caridade, os dons, né? O dom da caridade, um dos 9 dons o qual o Espírito Santo nos dá. Vivemos num tempo onde cada um por si. Não queremos mais parar para ajudar o nosso próximo. Não queremos mais parar para sequer pelo menos ouvir o nosso próximo. Quem dirá ajudar? As pessoas chegavam ali afoitas pelo seu milagre, pela sua cura, e não percebiam ou desprezavam a percepção de ter um homem ali o qual precisava de alguém. Mas sabendo-se que se jogassem aquele homem ele não receberia, as pessoas optavam obviamente em receber. Estamos muito mais preocupados em receber do que dar. Quando a Bíblia vai nos dizer que melhor é dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque se eu dou, é porque eu tenho para dar. Se eu recebo, é porque eu sou carente daquilo que estou recebendo. Quando eu dou amor ao próximo, é porque eu tenho amor em meu coração, é porque eu tenho amor na minha vida, é porque eu tenho consciência que Jesus me amou primeiro e me chamou para também amar ao nosso próximo. Aleluia. Quando eu dou alimento para alguém, é porque Jesus já tem me dado, é porque eu tenho para dar, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Por isso, é melhor dar do que receber, mas estamos mais preocupados em receber do que dar. E será que Jesus tem se agradado desta atitude que nós estamos tomando? Essa atitude de primeiro eu, primeiro a minha família, primeiro a minha casa, se der tempo eu faço. E às vezes até dá tempo, mas você também não faz. Aleluia, glória a Deus. Vemos tantas pessoas falando sobre buscar o dom de falar em línguas, o dom de profetizar, o dom de
pregar, quem não quer estar em cima dos púlpitos, diante dos holofotes, em evidência de que é um vaso usado. Mas você também é um vaso usado, escolhido, separado, ungido do Senhor quando você pratica o dom da caridade. Quando você se dá para a obra do Senhor, quando você se dá para alguém. Aleluias. Às vezes você vai estar agradando muito mais a Deus do que com palavras eloquentes, do que falando em línguas, não desprezando todos esses outros dons, porque o Espírito Santo, o fruto dos dons do Espírito Santo são 9, e melhor é que a gente tenha os 9. Embora sabemos que nem todo mundo vai ter os 9, uns não são para outros e vice-versa. Mas eu estou dizendo da importância de cultivarmos essa caridade, esse amor dentro do nosso coração. O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a ti mesmo. E como está difícil amar o próximo, principalmente como a mim mesmo. Porque amar o próximo pode até ser que eu amo, mas será que é na mesma proporção que eu me amo? E será que eu estou fazendo acepção da pessoa que eu vou amar e a forma em que eu vou amar? Aleluias! Glória a Deus! E este homem, ele estava ali vivendo justamente isso. O desprezo do amor, o desprezo da preocupação. Irmãos, sabemos que as lutas em nossas vidas são muito grandes. Mas quando enfrentamos essas lutas sozinhos, ela se torna ainda pior. Ela se torna ainda mais difícil, para alguns até impossível de vencer. Porque nem todo mundo tem estrutura emocional para suportar. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que Deus não nos dá prova maior do que possamos suportar. Mas nós, seres humanos, somos falhos, somos ansiosos, queremos as coisas imediatas. E alguns, muitos como nós vemos, acabam tirando sua própria vida. E quem sabe aquela pessoa uma vez não chegou próximo de você e você teve ciência de que ela precisava de alguma forma da sua ajuda e você negligenciou esse amor de Deus. Aleluia. Você pode ver que no vídeo anterior eu falei exatamente sobre a mesma coisa, sobre a falta de amor, mas não é que esse assunto necessita sim ser repetitivo, porque tá demais. Tá de doer o coração. Aleluia. E o segundo ensinamento, o segundo tópico, o qual Jesus vai nos dar, é que este homem, ele estava com a sua fé extremamente abalada. No mais profundo de seus sentimentos ali arrasados, ele já não mais acreditava que aquele milagre podia chegar para a vida dele. E ele passa a ser ali um telespectador do milagre dos outros. Sabe quando algo extraordinário acontece na vida de alguém e a gente acha que aquilo não é pra gente, é só para aquela pessoa? É exatamente assim que esse homem estava se sentindo. Talvez ele já não mais se sentisse nem mais digno de ser curado. Mas o Senhor, Ele nos afirma neste dia, nesta noite, eu não sei qual momento em que você está assistindo, que o amor e as bênçãos dele não fazem acepção de pessoas assim como nós fazemos. Aquilo que o teu irmão alcança, você também pode alcançar. Talvez possa alcançar até mais ou não, porque isso quem vai determinar é Deus. Mas não desanime daquilo que tem demorado a chegar na sua vida. Não deixe com que a atitude daqueles que estão à sua volta roube de você aquilo que Deus já reservou para a tua vida.
mas precisa de uma atitude sua, de uma decisão. Talvez assim como aquele homem você não possa fazer nada diante desta enfermidade, diante deste problema, diante desta luta que você está vivendo. Talvez diante dessa situação você espiritualmente seja paralítico, mas o médico dos médicos está aqui querendo te curar. Aleluias. E ali ele vai fazer a pergunta crucial, a pergunta que vai mudar a vida daquele homem. Que queres que eu te faça? Ou melhor, queres ficar são? Queres ser curado? E aqui Jesus vai nos trazer mais um ensinamento. A pergunta era simples. Queres ficar são? E aquele homem olha para Jesus e diz: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me lance nela. Jesus não perguntou por que você está assim. Por que você... Não, Jesus perguntou, queres ficar são? Jesus te pergunta neste momento, queres ficar são? Aleluia. Muitas das vezes perdemos as nossas bênçãos ou tardamos as bênçãos de Deus para a nossa vida porque queremos nos vitimizar. Porque ficamos ali nos questionando. Eu não fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu até gostava de servir a Deus, mas eu saí porque não sei quem fez assim e eu não gostei. E aí? Eu vejo a facilidade que as pessoas saem da igreja por comportamento ou fala de outras pessoas, mas elas não saem de lugares o qual elas deveriam sair por pessoas que têm comportamentos e falas até piores do que aquelas que estavam dentro da igreja. Mas na hora de sair da casa do Senhor foi fácil. E na hora de sair de uma escravidão do pecado, mas é prazeroso. Ele falou, mas e daí? E por que você não pensou assim quando você estava na presença de Deus? E por que você não pensa assim agora que o Senhor está te dando a oportunidade de fazer uma transformação sobrenatural em alguma área específica da sua vida? Aquele homem estava diante de Jesus. Aquele homem estava diante de alguém que poderia mudar o quadro da história dele. E a resposta primeira que ele vai dar é: não tem quem me lance naquele tanque. Aleluias. A única pessoa que ele precisava estava diante dele e ele ainda estava preso a outras pessoas que nada tinham para agregar em sua vida. Quantas das vezes carregamos sentimentos, dores dentro da nossa alma, dentro do nosso peito, que não nos agrega a nada, que só nos paralisa diante de diversas coisas, diante de avançar, diante de crescer espiritualmente, de crescer no trabalho, de crescer dentro de um relacionamento, de crescermos como pessoa. E não conseguimos porque carregamos uma mágoa dentro do nosso coração e nos casamos com aquilo. Não conseguimos superar. Certa feita ocorreu uma situação comigo onde eu fui magoada e magoei e levou-se anos para que eu voltasse a falar com aquela pessoa e aquilo me tirou coisas que o tempo não vai trazer de volta. Perdi o crescimento de uma pessoa especial, de uma pessoa importante para mim. Perdi
a comunhão com aquelas próprias pessoas, o qual eu amava, amo, por causa de palavras que eu deixei enraizar, morar dentro do meu coração. Desenvolvi transtorno de ansiedade, passei inúmeros tempos chorando, sofrendo, mas nunca consegui tomar a decisão de pegar o telefone de, olha, me perdoa em nome de Jesus. Olha, eu te perdoo. Olha, vamos deixar isso aqui para lá. Nosso amor um para com o outro é maior. E para a honra e a glória do Senhor, hoje eu consegui me libertar desse sentimento e reconstituir aquela relação com as pessoas com qual estavam envolvidas. Mas eu poderia nem ter rompido essa relação se eu não olhasse somente para mim. Porque por anos eu fiquei pensando, mas me magoou, mas eu não parei para pensar, eu também magoei, eu também feri. Porque assim como as pessoas que estavam em volta daquele tanque não olhavam para a enfermidade do homem que estava ali há 38 anos, eu não olhava para o sentimento das pessoas, olhava somente para o meu. Achava que tinham que me pedir perdão, porque elas erraram. Mas eu também errei. Só que é muito mais fácil a gente apontar do que reconhecer. É muito mais fácil a gente receber do que dar. Quando, na verdade, é muito mais satisfatório, muito mais confortante quando conseguimos dar. Mas dar sem querer receber em volta. A Bíblia vai falar que Jó foi abençoado quando ele estava passando por extrema dificuldade, mas ele estava orando pelos seus amigos. Os mesmos amigos o qual apontaram ele, o qual se perguntaram qual pecado ele havia cometido para estar vivendo naquela situação. Mas Jó entendeu que eles estavam, não eram eles, estavam sendo... Jó conseguiu ali exercer um amor sobrenatural, o qual Deus vem requerido de nós e nós não estamos fazendo. Aleluias. E ali aquele homem, ele vai se questionar, justificar para Deus por que ele não estava sã. Aliás, justificar para Jesus por que ele não descia ali nas águas. Mas quando ele entende quem é que está diante dele, e Jesus lança uma ordem, aleluia, ele imediatamente obedece. Glórias a Deus. Quando aquele homem entende que durante 38 anos ninguém nem perto dele chegou e agora este está perguntando para ele se ele quer ficar são, e Jesus ordena que ele pegue a sua cama e ande. A Bíblia vai dizer que aquele homem pega a cama dele, levanta, anda e logo ele fica curado. Quando nós entendemos que o Senhor é suficiente na nossa vida, quando nós entendemos que não importa o que nós passamos até aqui, mas o que nós iremos ser daqui em diante, o milagre acontece. Nós ficamos curados das dores, das mágoas, da doença. Aleluia, glória a Deus. E uma outra coisa que não podemos desprezar é já após ali, né? A cura daquele homem, quando aquele homem sai, carrega agora a tua vitória. Os hipócritas, os judeus, vão chegar para ele e vai falar assim, ué, mas hoje é sábado, não é dia de você carregar a tua cama. Quantas das vezes nós tomamos uma decisão importante diante do Senhor, estamos ali todo alegre, todo feliz, e alguém vai e lança uma palavra querendo nos desanimar. Só que agora aquele homem já tinha entendido
quem era que estava com ele e já tinha presenciado o milagre sendo feito na vida dele. E agora ele já responde diferente, ele diz: aquele homem me ordenou. Aquele homem te ordenou. O que você está esperando para fazer? Aquele homem me ordenou o que eu estou esperando para botar em prática. Ai, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou assim. Ei, levanta. Toma a tua cama e anda. Ou como um ditado que se diz lá fora: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O que passou, passou. Você pode escolher ficar paralisado, espiritualmente paralisado, de forma figurada, remoendo tudo o que você passou até aqui, ou você pode usar tudo o que você passou aqui como lição para você não repetir, continuar. Aleluias. E nesta noite, e neste momento, Jesus pergunta para mim e para você: queres ficar são? Amém? E esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Se você já é inscrito neste canal, compartilha com um, compartilha com dois, você também é um missionário da palavra do Senhor. E se você chegou aqui agora, se você chegou por aqui agora, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Corre lá, se inscreve, ativa o sininho para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Bye, bye!